No vídeo de hoje veremos os próximos dividendos do Banco do Brasil e estipular quanto que será o pagamento em cada data. Lembrando que o Banco do Brasil teve o seu melhor primeiro trimestre da história, 9,3 bilhões de lucro, ou seja, o maior lucro trimestral já visto. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E a sua carteira de crédito também se torna uma das maiores do país, com 1,14 trilhão de reais emprestados, seja para empresas, para pessoas físicas e até mesmo para o agronegócio, que é o seu carro-chefe. A carteira de crédito do agronegócio tem 372,5 bilhões, então é um plano safra histórico, mais de 200 bilhões desembolsados, basicamente é um banco para cada produtor, atendendo mais de 200 culturas diferentes de produção. Tivemos um crescimento de 15% em relação ao mesmo período, porém, do ano passado. Então, um baita crescimento acima do crescimento do seu lucro e acima da inflação. O seu lucro ficou um pouquinho abaixo do quarto trimestre de 2023, porém, ainda está mantendo um ótimo lucro, um lucro recorde. E mesmo assim, a cotação não acabou subindo desde esse período, na verdade acabou caindo. Hoje está por volta de 26 a 27 reais. Então as suas projeções são entre 37 a 40 bilhões. E normalmente o Banco do Brasil consegue cumprir com suas projeções e eu prefiro estipular o mínimo, ou seja, 37 bilhões, para ter margem de erro e não ter dor de cabeça. As suas despesas administrativas esperam um crescimento de 6 a 10%, hoje está em 4,9%, então cresceu menos do que o esperado, e isso é bom. Quando as despesas crescem menos, é sinal que sobra mais lucro. Sua receita com prestação de serviço também está crescendo menos do que o esperado, mas ainda só estamos falando de um trimestre. A sua provisão para devedores duvidosos, ou seja, quanto que o banco deixa guardado para eventuais calotes, está entre 30 a 27 bilhões. O primeiro trimestre foi 8,5, então um trimestre excelente, uma provisão menor do que o esperado. A sua margem financeira subiu bem acima do esperado e a sua carteira de crédito está subindo dentro do esperado também. Então, ótimos resultados e ótimas previsões. E mesmo assim, hoje o Banco do Brasil é negociado a 4,6 vezes o seu lucro, com um dividendo acima de 9%, uma projeção de um dividendo ainda maior e um valor patrimonial abaixo de 0,9. Isso que o banco tem uma boa perspectiva pela frente. Uma coisa é a ação prever um decréscimo no seu lucro, outra coisa é a empresa ainda continuar crescendo. O mercado, entre aspas, não está precificando o Banco do Brasil. E sobre os resultados trimestrais das empresas, no dia 5/8, antes da abertura, teremos da BB Seguridade e do Bradesco. Após o fechamento, teremos da Taesa. No dia 6, após o fechamento, teremos do Itaú. E no dia 7/8, também após o fechamento, teremos do Banco do Brasil e muito provavelmente irei trazer um vídeo aqui no canal. Então os destaques para 2024 foi a elevação do payout para 45%, então esses 5% a mais que distribui do seu lucro em forma de dividendos faz uma diferença gigantesca e tem muitos rumores que para 2025 será 50%. Basicamente teremos um anúncio no dia 23/8, um pagamento antecipado. A data X, ou seja, você já não tem direito de receber o dividendo, será no dia 12 e o pagamento no dia 27/9. Ainda no mês 8, teremos um anúncio no dia 7/8, então com a divulgação dos seus resultados, o pagamento também vai ser no mesmo mês, ainda no dia 30/8. Depois, outro anúncio no dia 11, pagamento no mês 12 e outro anúncio no mês 2 de 2025, pagamento lá no mês 3 de 2025. Sendo que os seus dividendos anunciados e pagos agora em 2024, esse que foi pago lá no mês 2, no caso 11 centavos de dividendos, 30 centavos de juros sobre capital próprio e quase 1 centavo de rendimento tributado, foi referente ao ano exercício de 2023. Porque se você olhar no calendário de 2024, o primeiro pagamento foi no dia 27/3, o restante, os pagamentos anteriores, com base em 2023. Então, diferente do que é mostrado aqui no Investidor 10, que já foi pago 1,28 em 2024, na verdade, com base no ano exercício de 2024, foi somente 86 centavos.
E de acordo com o meu lucro projetado de 37 bilhões, estão sendo bem pé no chão, o menor lucro projetado, com 45% de payout, teríamos um dividendo projetado de 2,91. Então o preço teto seria R$ 29,00 para quem tem curiosidade, isso estipulando 10% de dividendos para poder comprar o banco. Hoje está R$ 26,37, teria 10% de margem de segurança. Então, pegando desses 2,91 de dividendo projetado e tirando 10% de imposto, porque tem alguns pagamentos que são em forma de juros sobre capital próprio e outros em forma de dividendos que não têm impostos. Então, fazendo uma média de 10%, teríamos mais ou menos de forma líquida R$ 2,61. E o que já foi pago com base no ano de exercício 2024 foi 86 centavos. Então, teríamos R$ 1,75 ainda de forma projetada para os próximos pagamentos. E agora outro ponto, você pode perceber que lá em 2023 os maiores pagamentos foram no dia 12/6 de 32 centavos, que naquela época foi 64 porque não tinha feito desdobramento, e também no dia 30/8 mais 32 centavos. Sendo que naquela época, no dia 12/6 e também no dia 30/8 foram pagamentos complementares. Então o que podemos levar em consideração é que os pagamentos complementares são maiores. Então geralmente é o dobro do pagamento antecipado. Então, basicamente, o que nós temos ainda de pagamento complementar em 2024 é no dia 30/8, no dia 6/12 e no dia 20/3. E de pagamento antecipado no dia 27/9 e no dia 27/12. Como o nosso dividendo projetado é 1,75 ainda que falta ser pago, se for dividir por 5 pagamentos, teríamos 35 centavos. Então poderíamos esperar por volta de 40 centavos em cada pagamento complementar, porque se você multiplicar por 3, teríamos 1,20. E somando em torno de 25 centavos cada pagamento antecipado, teríamos por volta de 1,70, que é mais ou menos o nosso dividendo que esperamos de forma líquida. Claro que pode ter algumas variações, ser um pouquinho acima de 40 centavos, quem sabe 42, 43, 44 centavos os pagamentos complementares. E agora em agosto, no anúncio do dia 23 e no dia 7, ou seja, um pagamento antecipado e um pagamento complementar, podemos esperar por volta de 65 centavos para arredondar, ou seja, um anúncio duplo de dividendos, um pagamento duplo também, porém um no dia 27/9, outro no dia 30/8. Então 65 centavos dividido por 26,42 teríamos de forma líquida 2,46, então seria um excelente dividendo yield. E se pegarmos a nossa projeção de 2,61 de dividendo líquido dividido por 26,42, teremos um yield de 9,8% na cotação atual de forma líquida, praticamente 10%, levando em conta que esse imposto no juros sobre capital próprio do banco ajuda a pagar menos impostos porque reduz a base de cálculo sobre o imposto de renda e a contribuição social. Ou seja, mesmo que você receba menos dividendo agora, a longo prazo é benéfico para quem é acionista do banco, então é entre aspas um dividendo invisível no longo prazo. E por fim, hoje temos uma distorção ainda no banco, o seu lucro está acima da sua cotação, muito provavelmente ele ainda apresentando um ótimo lucro, abre ainda mais uma distância maior, porque o lucro hoje, o site está mostrando com 34 bilhões. Então, tendo um lucro acima dos 9 bilhões, atualiza para 35, 36 e acaba disparando e abrindo ainda mais uma assimetria. Ou seja, hoje, ao meu ver, uma oportunidade, está abaixo do preço teto, tem uma projeção de dividendo acima da sua média, que é 7,3%, então você está comprando um ativo que está com resultados acima da média, com PL abaixo de 4,6 vezes, porque se você for pegar o dividendo projetado de 2,91 e dividir por 0,45, chegaríamos no lucro por ação de 6,46. E pegando a cotação atual de 26,42, dividindo por 6,46, teríamos um PL ajustado de 4 vezes o lucro praticamente, então PL muito baixo, um valor patrimonial muito atrativo, com um ótimo dividendo. Então, na minha opinião, uma excelente oportunidade para uma carteira previdenciária. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.